Bom, quando eu comecei a estudar desenho e estudar essa disciplina na faculdade, eu comecei a entender como você cria um personagem, como você cria um cenário. E todo esse processo me envolveu bastante. O processo de criação é muito interessante, é muito bacana você criar personagens, cenários, universos que não existem. Então, como artista, aprendendo a desenhar, eu entendi que você ganha, você adquire a capacidade de criar algo. E a maioria dos artistas acaba expressando essa necessidade de criação nos seus trabalhos, seja com música, com desenho, com filmes. A gente precisa criar uma narrativa, a gente precisa criar uma história. Nós sempre nos baseamos na nossa cultura, a gente tem muito enraizado essa cultura de histórias, nas mitologias, nos contos, nas tradições. Todo artista tem essa necessidade de criar essas histórias. Um artista que faz ilustração, por exemplo, dentro da ilustração dele, ele procura, na maioria das vezes, criar uma narrativa, contar uma história, nem que seja com uma imagem. E quando eu comecei a trabalhar com desenho, eu também, ao longo do tempo, fui percebendo essa necessidade e uma certa espontaneidade na criação de narrativas, assim, durante o meu trabalho, durante lapsos de inspiração. E isso é uma coisa natural. Então, como muitos artistas, eu também sempre quis criar narrativas visuais. E como inspiração, eu sempre tive as histórias em quadrinhos, animação, filmes e até os games, que foi a disciplina que eu estudei na faculdade. Todos esses meios de criação artística, eles exprimem, cada um com as suas características, formas de contar uma história, seja por interação com o usuário, uma narrativa um pouco mais passiva, ou pela leitura. Então, muitos desses meios criam maneiras muito interessantes de contar histórias. Porém, trabalhando com isso, eu percebi que é muito difícil você criar qualquer um desses produtos, um HQ, uma animação, um filme, e principalmente um jogo, sozinho. É muito difícil você fazer tudo isso sozinho. E trabalhando com esses materiais, ao longo de anos, eu tive experiência de trabalhar bastante com storyboard. Fiz storyboard já para longa-metragem, para animações, para introdução para algum jogo. E isso me trouxe assim, uma perspectiva muito diferente do que costuma ser feito tradicionalmente ou comumente feito. O que acontece é que a maioria dos artistas que fazem o trabalho sozinho, eles procuram, na maioria das vezes, começar a fazer uma HQ ou uma animação sozinho, mas tudo isso demora muito, assim, é um processo muito trabalhoso, é uma coisa que exige conhecimento, muita dedicação, disciplina. E por mais que eu entenda que isso é necessário e fundamental para você ter um bom trabalho, eu sempre pensei que para uma pessoa trabalhar sozinha num projeto como esse, para criar uma narrativa, é fundamental que o processo seja um pouco mais simples, justamente por você fazer todo o trabalho, desde o roteiro até o produto final. E trabalhando com storyboards, me mostrou assim que o processo de criação de um storyboard é muito mais simples do que você pensar numa HQ ou você criar uma animação final com muitos frames por segundo, ou filmar, ou gravar um vídeo, um filme com atores ou personagens que demanda muito trabalho para ficar com uma produção legal. Então são coisas muito profissionais que demandam uma equipe, muito tempo e muito trabalho. E como artista independente, eu percebi que o storyboard ele vai pelo outro lado, sem perder a qualidade final. Se você se dedicar a fazer um storyboard, criando assim um animatic, um storyboard animado, como produto final, você pode ter um trabalho diminuído, reduzido e manter uma qualidade bacana, ter um estilo narrativo único
e ainda assim interessante, né? Poder contar a sua história de uma forma mais objetiva. Então, quando eu pensei em tudo isso, eu inicialmente queria criar as minhas histórias nesse formato já e publicar. Mas aí eu percebi que eu ia estar sozinho num mar de aplicativos e histórias e HQs, que são a maioria das histórias que são publicadas nesse formato, né? E então surgiu a ideia de criar uma plataforma onde você poderia criar os storyboards, os animatics, especificamente nessa plataforma e poder divulgar com outros artistas e leitores, né, outros criadores e leitores, para você conseguir fazer uma história só nesse formato, uma plataforma dinâmica, com remuneração aos artistas, com uma série de ferramentas e features que poderiam ajudar bastante no processo de criação, facilitar o processo de criação e principalmente, talvez, tornar mais acessível a leitura pelos usuários, porque hoje a gente costuma ver tudo no celular e um formato de animatic, de storyboard, ele é mais acessível numa tela de celular, porque ele tem um formato mais adequado, um formato de filme, com legendas, com a tela cheia, com a ilustração na tela cheia e as legendas para contar a narrativa. Então a ideia era criar uma plataforma, porém eu percebi que isso é um trabalho imenso, assim como você criar uma animação, assim como você criar um filme ou um game, criar um aplicativo, uma plataforma web vinculada a um aplicativo mobile, é bem complicado, exige uma força bruta assim, de trabalho, exige muito recurso humano, exige muitos programadores, uma força de trabalho muito grande, talvez até maior do que qualquer outra coisa, porque é uma plataforma dinâmica, focada em massa de usuários, em banco de dados. Então, em vista desse pequeno obstáculo, eu procurei uma forma de incentivar os artistas a criar storyboards de uma forma mais simples. Então, por isso que a gente está começando esse projeto aqui nesse canal, para popularizar, para tornar mais acessível e incentivar a criação de histórias nesse formato de storyboard. Então aqui a gente vai falar de como criar os storyboards de uma forma mais dinâmica, mais objetiva, mais rápida, principalmente para artistas independentes, como eu tenho citado bastante, e principalmente criar esses storyboards como produto final, e não só como processo de criação para uma animação ou criação para uma HQ, mas sim o storyboard como produto final. Aquela sequência de imagens vai ser a historinha final, com uma arte bonita, seja qual for, 3D, 2D, ilustração simplificada, ou só o line art. Também é possível você criar a sua identidade visual, mas dentro desse formato que é mais simplificado. Então, ao invés de criar um aplicativo que demanda muito mais investimento, a gente começa simples, desenhando no caderno mesmo, desenhando nas folhas de papel, e aí digitalizando isso e tornando realidade esse processo, criando uma comunidade para fazer essas narrativas que eu acredito que tem o mesmo potencial que qualquer outra, se não até mais, para ser explorado. Então, esse era o recado que eu queria dar, por isso que a gente está falando sobre storyboards aqui no canal. E eu espero que vocês se inspirem com essa ideia. Espero que vocês gostem do conteúdo aqui. E eu acho que desse vídeo era para falar isso mesmo, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais.